É muito difícil criar uma intro para esse podcast. Então, olá para você que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Érica. Eu me chamo Gil. E eu sou a Glenda. E hoje nós estamos com um tema muito interessante. Nós iremos falar sobre as famosas pessoas que criam a sua própria religião. E não é por nada não, mas eu amo a nossa intro. Eu só precisava falar isso antes de começar, porque é realmente muito legal. Brilhante, brilhante. Brilhante. Mas exatamente entrando um pouquinho no tema, você já pensou como seria louco criar a sua própria religião? Tipo, com suas próprias doutrinas, suas próprias ideologias, tudo conforme lhe agradasse, tudo pensado e planejado para agradar unicamente a você. Pois é, você acreditaria se eu dissesse que tem pessoas que realmente fazem isso, que é muito comum nós encontrarmos pessoas que criam as suas próprias religiões, pessoas que falam, eu amo a Deus, mas não concordo com o que a Bíblia diz, ou concordo com uma parte da Bíblia, mas não concordo com outra. Sendo que, a partir do momento que nós escolhemos páginas da Bíblia que iremos seguir ou não, pontos da Bíblia que serão relevantes ou não nas nossas vidas e características mais relevantes ou não sobre Deus, a gente simplesmente para de seguir o evangelho baseado em Cristo e passamos a viver um evangelho baseado nas nossas opiniões. E nisso nós criamos a nossa própria religião. A gente não pode citar o Deus de amor sem citar também o Deus de justiça. A gente também não pode citar o Deus que perdoa sem citar o Deus que odeia o pecado. A grande pergunta é: temos amado a Deus como deveríamos ou temos amado o Deus que criamos para nós mesmos? Quando a gente pensa em criar uma nova religião, quando a gente pensa em alterar aquilo que já foi escrito a respeito de Deus, nós estamos vivendo a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é aquele momento em que a gente coloca no lugar de Deus algo que não é Ele, mas que a gente acha que aquilo ali vai realmente preencher esse vazio, sabe? Todo ser humano que é caído pelo pecado, nós nascemos no pecado, então a gente nasce já com um vazio, com uma necessidade desesperadora de adorar a algo, sabe? João Calvino já dizia que o ser humano é uma fábrica de ídolos, então automaticamente todos os dias a gente busca algo para adorar, sabe? A gente quer estar em constante adoração a outro algo. Porém, nós devemos estar adorando o Deus verdadeiro, sabe? Deus que não vai nos decepcionar. Porém, nós decidimos, né, no nosso coração, que a gente vai criar algo novo, sabe? Então, quando a gente não adora o Deus de verdade, quando a gente coloca pequenas qualidades dele, cria o nosso próprio Deus, nós estamos adorando nós mesmos, sabe? A gente está se colocando nesse lugar de Deus e dando um outro nome, que é um nome que é de um Deus verdadeiro, mas que nós estamos colocando na nossa vida, sabe? Então, é sobre você colocar uma expectativa em Deus que realmente vai te frustrar, porque é um Deus criado, não é um Deus real, é uma enganação. Esse Deus, ele não tem poder sobre a sua vida, ele não pode fazer nada por você, porque foi só criado aí na sua cabeça, sabe? Coach, vozes da minha cabeça. Então, esse Deus, ele não tem poder para você. E sim aquele Deus verdadeiro, sabe? Você está dando o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. E isso leva, literalmente, só arrastado agora lá para Jeremias, em que Deus, ele fala, olha, alguma nação, por acaso, trocou o seu Deus, sabe? E as nações, elas eram nações pagãs, sabe? Eram nações que já adoravam deuses falsos, deuses que não podiam fazer nada por eles. Porém, aquelas nações, eles eram fiéis ao Deus que eles tinham criado. Enquanto Israel, que adorava o Deus verdadeiro, que conhecia o Deus verdadeiro, decide trocar a glória desse Deus por cisternas rachadas, sabe? Tipo, eles literalmente trocam a fonte de água viva, aquele que podia fazer tantas coisas por eles, por cisternas cavadas por eles mesmos, sabe? E eles criaram as próprias cisternas que não tinham nenhuma efetivação, não tinha água, estava rachado, não servia para nada, mas eles se contentavam mais com aquilo do que com o próprio Deus, que era a fonte de água viva. Então, nós fazemos isso nas nossas vidas, sabe? A gente troca um Deus verdadeiro, a gente coloca nele o Deus, o nome dele de Deus verdadeiro, de Deus, o Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia, sabe? Porque se a gente tirou qualidades dele da Bíblia, significa que não é o Deus da Bíblia, sabe? É um outro Deus. E é um Deus que é literalmente uma cisterna rachada, sabe? Não pode fazer nada por nós, não retém água, não tem nada para nos oferecer, somente ilusão. A gente vive cercado por ilusão, por mentira, achando que é uma verdade, sabe? Então a gente tá vivendo debaixo do que, galera? Do que, galera? A gente tá vendo debaixo de uma ilusão. É uma ilusão, literalmente. A gente tá ali sendo enganado, a gente tá ali vivendo, sendo escravo realmente de nós mesmos, sabe? Enquanto Cristo está nos chamando a sermos libertos daquilo que nos prende, daquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos leva a viver uma vida que não é real. Nossa, cara, isso é muito verdade, mas tem um ponto sobre isso que eu não consigo digerir. Como pode a gente ter o próprio Deus
explícito na Bíblia. E a gente escolheu o que a gente quer. A nossa vontade michuruca. É sério que a gente faz isso? Você falando sobre o povo de Israel, eu não consigo levar um negócio desses a sério, sendo que eu não posso nem julgar, porque a gente faz isso, sabe? E, infelizmente, nós temos essa tendência a sempre desejarmos aquilo que é mal. E por isso nós precisamos estar lutando com o espírito, alimentando literalmente o espírito para que nós estejamos ligados nas coisas do alto, sabe? Então nós temos livre acesso ao nosso Pai, a gente tem livre acesso para conhecê-lo, sabe? Livre acesso para aprender mais sobre ele, mas mesmo assim nós escolhemos amar aquilo que nos convém, aquilo que nos mantém na nossa zona de conforto. E por isso que a gente precisa estar aqui hoje, literalmente, para te lembrar. Não aceite permanecer da maneira que você está, sabe? Deseje conhecer a Deus, deseje conhecer o Deus bíblico e não o Deus que nós criamos para nós mesmos, aquele que vai só passar a mão na nossa cabeça e falar que tá tudo bem, aquele que não vai apontar nenhum pecado, que vai falar que tá tudo certo, que nada é errado. Não, cara, nós precisamos amar o Deus bíblico, sabe? E para isso nós precisamos negar a nós mesmos. Agora o ponto é, você ama mais a sua própria vontade ou você ama a Deus realmente? E aí, eu tava pensando, na verdade, nós estávamos pensando numa frase, num trecho que tá muito popular ultimamente, que é: Deus não fez o amor tão lindo para ser proibido, e se fosse eu ainda te amava. É uma linda declaração de amor mundana, mas não é a declaração de um amor santo, que é o amor de Deus. Deus, ele não vai amar do jeito que a gente ama. Ele nos deu a capacidade de amar, sim, de acordo com os parâmetros dele, mas a gente não pode pegar todo esse amor, que é uma pessoa, o próprio Deus, e colocar na nossa caixinha de pecados, que a gente gosta de chamar de coração. Mas minha gente, esse negócio não é não, hein? Tem um não sei muito bem o que ele é, mas ele fala sobre isso, minha gente. Nossa, nesse último minuto ele fala sobre teologia no Instagram dele. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: na frase Deus é amor, a palavra mais importante não é amor, é Deus. Deus define o que é amor. Não é a sua experiência afetiva, que você chama de amor, que define a natureza de Deus. Então não são as nossas experiências, não é aquilo que você entende por amor que diz o que Deus é. E aí eu me lembro de uma frase maravilhosa do C.S. Lewis, que ele disse que Deus, ele é amor, mas o amor não é Deus. E no momento em que o amor se torna um Deus, ele vira um demônio. Porque nós não devemos adorar o amor de Deus, sabe? Nós devemos adorar o próprio Deus que tem a nos oferecer amor. Mas o amor que Deus tem a nos oferecer não é o amor que a gente vê aqui, sabe? Não é a minha forma de amar, o jeito que eu quiser. Deus, ele não quer que você ame a ele do seu jeito. Ele quer que você ame a ele do jeito que ele quer ser amado, sabe? Então a gente deve se importar com isso. E aí eu me lembrei de uma coisa agora muito interessante, que é sobre as linguagens do amor. Porque a linguagem do amor é como você se sente amado. Então quando você quer amar alguém, por exemplo, se eu sei que a linguagem do amor de Gil e de Glenda é tempo de qualidade e eu quero demonstrar a elas que eu amo a elas, eu vou fazer o quê? Eu vou passar tempo de qualidade com elas. E se a minha linguagem do amor é presente, mas eu sei que elas não vão se sentir amadas com isso, por que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou estar colocando nelas o jeito que eu quero ser amada, mas não é isso que elas querem receber. Elas querem receber tempo de qualidade, então se eu amo elas, eu vou fazer isso por elas, sabe? Até porque o amor é sacrificial, né? Então a gente vai precisar abrir mão dos nossos desejos, do jeito que a gente gosta e fazer pelo outro, sabe? Pensar no outro. É algo que eu tenho aprendido muito nos últimos dias, inclusive. Então, galera, não dá pra você colocar a sua expectativa em cima de Deus e esperar que ele seja aquilo que você tá colocando expectativa lá, não. Sabe? Tipo, ele é aquilo que ele é, e isso que a gente pensa, as nossas vivências, as nossas experiências não podem mudar, porque ele é imutável. Ele sempre foi assim, antes da gente nascer, antes da nossa expectativa surgir na nossa cabeça, ele já era o que ele era. E ele não está passivo à mudança só porque nós queremos que ele mude, sabe? Nós mudamos, mas ele jamais muda, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é constante, nós é que somos os inconstantes nessa história, e mesmo assim a gente insiste em colocar a culpa da nossa inconstância nele, como se fosse culpa dele, sendo que na verdade Deus é sempre o mesmo, sua palavra não muda exatamente porque ele é imutável. Só puxando um ganchinho do que a Erika falou sobre linguagem do amor. Deus também tem uma linguagem do amor, e a linguagem do amor de Deus é a obediência. Então... Não, eu não estava preparada para isso, não estava. Então ame a Deus pelo que ele é e obedeça. Assim você vai demonstrar que o ama muito. Nossa, cara, eu acho que depois dessa a gente pode até encerrar, né? Pode. Cara, eu tô assim, cara, foram 10 minutos muito intensos. Eu espero que tenha dado pra compreender tudo aquilo que a gente queria passar. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigada por ouvir. E a gente se vê no próximo podcast, né? É. Tchau, tchau. Tchau.